Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um quadrinho absolutamente genial. Estou falando de Saria, né? Ou Saria, não sei como que pronuncia. Essa é uma HQ lançada pela Comic Zone, em capa dura, com 192 páginas e... Meus amigos, a equipe criativa desse quadrinho é uma equipe de pessoas excepcionais, assim, no sentido de talentos extraordinários. Tô falando de Jean Dufour, eu acho que também é assim que se pronuncia, em francês, Paolo Serpieri, que já é um nome mais conhecido aqui, e por ter feito Druna, né? O Riccardo Federici. Eu parei para ver alguns vídeos do Riccardo Federici desenhando essas páginas que tem aqui nesse quadrinho, que tem no YouTube. Tem 20 mil, 15 mil visualizações de tão incrível que é o processo criativo desse cara. Deem uma olhada porque é genial. Mas do que se trata essa HQ, né? Primeiramente, esse é um quadrinho pesado, de um tema que pode provocar algumas inquietações. Digo isso por quê? Porque é um quadrinho que mexe com questões religiosas, né? Você que tem aí algum apreço por literatura e de repente já teve algum contato com a Divina Comédia, vai lembrar que o personagem, a Divina Comédia do Dante Alighieri, né? O personagem ele vai circular pelos diversos níveis do inferno. Portanto, ele faz um tour por regiões infernais e celestiais. E aqui não é diferente. Saria é o nome da nossa protagonista. Uma protagonista que é filha de um príncipe em Veneza. E esse príncipe está morrendo e deixou para ela uma herança que eu diria que é uma herança maldita. A família real possui, entre os seus muitos patrimônios, um trio de chaves que dão acesso a portais sobrenaturais. Esses são os portais para o céu, o inferno e o nada, o vazio, a inexistência, né? E essa herança é passada para Saria pelo seu pai na ocasião da sua morte, e ele mal é considerado morto, o castelo já é invadido por pessoas interessadas em possuir esses artefatos. Isso faz com que ela se torne uma fugitiva. E a história começa por aí. Ela se torna fugitiva, ela vai ser acompanhada por um mordomo, que lembra muito um Alfred, né? Tá preparando ela para sobreviver. E tudo isso passa em uma Veneza cyberpunk, né? Uma Veneza que mistura muito de tecnologia, a base de cabo, vapor e coisas não muito modernas, não muito digitais, são tecnologias analógicas, que não deixam de ser tecnologias interessantes. Por exemplo, a gente vai ter objetos voadores que não são aviões, né? São diferentes. E aqui a gente vai ver uma sociedade que ela é pautada pela religião. O Doge é uma figura como se fosse o Papa, e ele rege Veneza com uma mão de ferro, julgando pessoas, condenando pessoas, comandando mesmo a sociedade com base nos princípios religiosos. Acontece que essa religião ela tem um tratado com uma outra religião, que é o representante da fé islâmica, e a cada 12 anos esse representante da fé islâmica aparece para uma espécie de desafio, uma espécie de eleição, onde a população escolhe se quer passar 12 anos sendo conduzido pelos cristãos, ou algo parecido com aquilo, ou pelos muçulmanos. Acontece que em nenhum momento aqui é falado que eles são cristãos ou muçulmanos. São religiões que, pelo que o Dufour coloca de características no roteiro, a gente deduz que seja algo próximo do cristianismo, porque o Doge é uma figura papal, ele tem uma igreja, ele tem vestes papais, enquanto o grande cão é uma figura com vestimentas, com trejeitos e com escrituras na face que lembram
os versos do Alcorão. Então a gente tem esses dois contrapontos disputando o comando de Veneza, que é uma espécie de centro desse mundo aqui. Acontece que o Doge, ele é da família da Saria e ele está por trás da tentativa de obter as tais chaves, né? Por quê? Porque ele sabe o poder que essas chaves têm, mas a Saria ela ainda não conhece a totalidade desses poderes, até que a trama vai se escalonando, vai se complicando, vai virando algo mais épico. Nós vemos a entrada de anjos e demônios nessa disputa por poder, e em meio a isso a Saria vai descobrir que o seu guardião, né, o seu mordomo, tem alguns segredos guardados também. Esses segredos faz com que apresse essa busca por ela, porque ela tem as chaves, mas ela não sabe onde estão localizadas as portas. Ela precisa encontrar essas portas para acessar esse poder e de alguma forma conseguir fazer frente ao seu parente, que é então governante dessa cidade, desse reino. Saria é uma obra tão densa e tão cheia de elementos e de riqueza visual e textual que nem parece que são apenas 192 páginas. Você vai lendo e tem a impressão de que é algo muito mais amplo, dado o tanto de informação que é jogado para o leitor. É dividido em 3 capítulos, e essa edição da Comic Zone reúne os 3 capítulos, tornando essa uma edição integral. Capítulo 1, as 3 chaves, o capítulo 2, a porta do anjo, e o capítulo 3, o fim de um reinado. Como eu citei anteriormente, é uma obra que lembra muito a estrutura narrativa da Divina Comédia. No entanto, você não vai ter muito tempo da Saria passeando pelos reinos. Porém, as páginas que a gente tem ilustradas pelo Serpieri ou pelo Federetti, que mostra criaturas, situações, cenários, batalhas, torturas no âmbito tanto celestial quanto infernal, são páginas assim deslumbrantes. É como se fosse realmente um delírio, né? Um sonho, um negócio onírico, mas com um plano de fundo completamente, com um background completamente pautado na realidade, porque é sobretudo um jogo de disputa de poder político, onde para além dos jogadores mortais, a gente tem players de outro patamar jogando ali no mesmo campo. Enfim, é um quadrinho excepcional. Eu não vou dizer para vocês que é um quadrinho para todo mundo, porque, eu repito, é um quadrinho para um público mais maduro, um público mais adulto, para alguém que está querendo se desafiar a uma leitura mais complexa, embora seja uma das mais belas HQs, uma das mais bem ilustradas HQs que eu li esse ano, se não em toda a minha vida. O Eu Dragão, eu elogiei aqui a Mulher Maravilha História, eu elogiei o Superman, a Era Espacial, eu elogiei Segmentos. No início do ano eu já falava que A Casta dos Metabarões dificilmente não entraria na minha lista de melhores do ano, porque é uma leitura incrível, mas todos esses que eu citei ainda vão guardar alguma distância, porque nesse momento Saria, ao meu ver, é o melhor quadrinho lido, lançado no Brasil em língua portuguesa no ano de 2023. Esse foi o Poptopia de hoje. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer, a ganhar relevância e a continuar falando de quadrinho, que é bom demais. Forte abraço, até a próxima.